Em apenas 3 anos, meu amigo, Abel Ferreira fez o que muitos clubes não conseguiram em 100 anos. Que fenômeno, não é? Chiliques, tretas e genialidade. Acho que podemos definir esse técnico com essas palavras. Mas vamos falar sério, como esse cara conseguiu desbancar até mesmo o todo poderoso Flamengo, que é um time que consegue ter 1 bilhão de receita por ano e comprar os melhores jogadores da América do Sul? É de tirar o chapéu, não é mesmo? Se, assim como eu, vocês também se perguntam como Abel ganhou tudo isso, será que ele é realmente bom? Por que ele é considerado o melhor técnico do Brasil dos últimos 50 anos? Bom, hoje eu vou explicar para vocês, segundo a minha visão, o porquê o Abel é esse monstro no futebol brasileiro. O começo da carreira de Abel no Palmeiras é de cair o queixo. Imagina só, ele conquistou 9 títulos em 3 anos, incluindo 2 Libertadores. Tem time que não conseguiu isso em 100 anos de idade, como eu falei. O Abel tem 269 jogos pelo Palmeiras, isso mesmo, apenas 269 partidas. Dessas 269, foram 155 vitórias, 66 empates e somente 48 derrotas. E tem mais. O Palmeiras marcou 459 gols e só tomou 214. E sabe o que é mais incrível? O time está há 3 anos sem perder na fase de grupos do Paulistão, que é o campeonato estadual mais disputado do Brasil. A única coisa que o Abel não conseguiu ganhar ainda foi o Mundial. Ainda bem, né, que a piada não pode morrer. Falando sobre a carreira do Abel, ele foi jogador de futebol, jogava na lateral direita. Ele estava presente na Eurocopa de 2008, quando o Felipão comandou a seleção portuguesa naquela campanha histórica. E o próprio Felipão chegou a comentar que o Abel tinha um domínio, uma noção impressionante sobre as táticas da equipe. E quis o destino que após uma grave lesão, o Abel fosse obrigado a se aposentar. E aqui começou a trajetória do Gajo como treinador, pois antes de chegar no Palmeiras, ele iniciou a sua carreira na base do Sporting, chegou a passar pelo Braga e estava no PAOK da Grécia, onde ele conseguiu chegar até as fases classificatórias da UEFA Champions League, coisa rara na equipe. E sabe o que é mais interessante? O Abel nunca foi mandado embora de nenhum clube por qual ele passou. Ele sempre saiu com a multa rescisória sendo paga. Isso demonstra a excelência do trabalho dele. Já em outubro de 2020, o Palmeiras estava numa pindaíba danada, com um desempenho ruim que resultou na demissão do atual técnico Vanderlei Luxemburgo. O time precisava de um novo comandante. E 1 ano antes, o Flamengo tinha trazido o Jorge Jesus, que deu uma revirada no futebol brasileiro, ganhando vários títulos e jogando um futebol de outro mundo. E deu uma pira nos dirigentes brasileiros que todo técnico português era melhor do que a mão de obra que tínhamos aqui no Brasil. Foi aí que a diretoria do Palmeiras resolveu apostar nesse jovem técnico do PAOK, que até então não tinha nenhum título na bagagem. E depois que o Luxemburgo deu tchau à equipe do Palmeiras, as negociações com o Abel se estenderam um pouco, demoraram. E durante esse tempo, o Palmeiras voltou a jogar bem, no comando do auxiliar técnico Andrei Lopes, mais conhecido como Cebola, que arrumou o time rapidinho, colocando os jogadores para jogar no seu devido lugar. E aí, na minha humilde opinião, o primeiro acerto do Abel foi ter feito essa leitura de que o time já estava jogando bem sem ele. Ele não precisava botar o dedo no time e atrapalhar aquilo que estava dando certo. Logo que ele chegou, ele não fez nenhuma mudança maluca. Ele manteve o esquema e o estilo de jogo que o Cebola havia implementado e que já estavam dando certo. E nessa temporada de 2020 e 2021, o Abel mostrou a que veio, no jogo contra o River Plate pela Libertadores, que foi um verdadeiro show de tática. O Palmeiras havia vencido o primeiro jogo por 3-0 lá na casa do River Plate e no jogo de volta tomou um sufoco danado no Allianz Parque, perdendo por 2-0 para o River. Mas ainda assim, se classificou para a final da Libertadores, onde o time acabou sendo campeão com o Santos, onde mais uma vez teve o dedo do Abel Ferreira. Outro jogo também que foi marcante nessa carreira do Abel aqui no Palmeiras, na minha opinião, foi a final do Paulista contra o São Paulo em 2021, no duelo entre Abel Ferreira e Rogério Ceni. O São Paulo, em todos esses 3 anos que o Abel está aqui, é a grande pedra no sapato do português. O Palmeiras tomou 3 gols no Morumbi, em um jogo que o time foi totalmente anulado. Podemos dizer que ali foi um dos piores jogos da carreira do Abel realmente. Mas um elenco que tá junto há tanto tempo, executando a mesma coisa sempre,
É difícil de você dar esse time por vencido. E no jogo de volta no Allianz Parque, o time fez um jogo perfeito. Amassou o São Paulo de uma forma poucas vezes vistas em solo brasileiro. E o time foi campeão do Paulistão, vencendo de virada o São Paulo por 4-0. E foi um dos jogos com uma maior superioridade que eu já vi. Parecia que estava jogando o City de Guardiola contra o Sub-7 do São Paulo. Em todo lugar que a bola ia tinha 2, 3 jogadores do Palmeiras, isso durante os 90 minutos. Foi uma loucura só. E o estilo de jogo do Abel tem uma marca registrada que é a busca por verticalidade no contra-ataque, além de ter uma defesa bem sólida e muito organizada. A maioria dos contra-ataques começa de forma organizada lá na defesa até chegar lá na frente. O Palmeiras é um time bem reativo, que se adapta a cada adversário. Em uma entrevista, o Abel revelou que controla até mesmo o nível de qualidade de sono dos jogadores. Horas de sono, o nível de recuperação do jogador, a dor muscular, o bem-estar. Está a verde, está tudo bem, mas por exemplo, tem um jogador que está aí amarelo. Jailson, portanto, está aqui o nosso jogador Jailson, qualidade de sono 5, está amarelo. Isto é para, eu preciso de falar com ele, perguntar-lhe porque é que ele não dormiu. Porque se vamos fazer um treino de alta intensidade e este jogador não dormiu, há um risco muito grande de lesão. E como tu pudeste ver no nosso departamento, nós fazendo, como tu vês, 9 jogos por mês, se nós não temos cuidados com estes pequenos detalhes, de 3 em 3 dias eu estou a competir e eu estou a precisar deles. Então vou falar com ele, perguntar porque é que ele dormiu mal. Isso prova o quanto ele é minuciosamente atento a cada detalhe do clube. E na minha opinião, aí está o segredo do sucesso dele. Ele tem o controle sobre todos os detalhes do clube, fazendo tudo com excelência e com alta cobrança sobre os jogadores, mas tendo em mente que todos são seres humanos e que necessitam de uma demonstração de preocupação. De fato, ele é um líder nato, que defende os seus jogadores nas coletivas com unhas e dentes. E é por causa disso tudo que ele está em outro patamar em relação aos técnicos brasileiros. O Ten Hag tinha que aprender muito com esse cara. Pra quem acha que eu tô farpando o Ten Hag à toa, avulso, eu vou deixar indicado nos cards no final desse vídeo, um vídeo onde a gente fala o porquê o Manchester United é um cemitério de craques, e o dedo do Ten Hag tá nisso aí. Assistam esse vídeo que vocês vão entender o porquê que eu tô farpando o Ten Hag aqui dizendo que o Abel Ferreira é extremamente melhor que ele. Voltando pro vídeo, o Brasil sempre foi conhecido pelos técnicos paizão, que não tinha atenção aos detalhes que o futebol de hoje em dia exige, mas se preocupava apenas em ser um segundo pai dos jogadores para deixá-los mais à vontade. Mas o Abel e o Jorge Jesus chegaram com tudo de mais moderno que existia sobre as metodologias do futebol hoje em dia, e deixaram os outros técnicos comendo poeira. O Abel, eu acho que superou até mesmo o Jorge Jesus, pois até hoje ele continua sendo superior aos times brasileiros, que mesmo 3 anos depois não conseguiram achar um jeito de parar o cara, pois ele pegou um elenco com jogadores medianos, sem muita expectativa, sem estrelas, e transformou num time forte coletivamente, e os fez o melhor time da América. Não tem sequer uma estrela no Palmeiras. O grande diferencial realmente é o técnico. Antes dele, os jogadores eram só mais um, mas depois dele, vários desses jogadores foram até para a seleção, a exemplo Rafael Veiga. O Abel realmente destruiu tudo de concreto que estava dando certo no Brasil. Mas ainda bem que ele chegou, pois mostrou que o nível praticado aqui era muito ruim e poderia ser melhor. E eu gostaria de fechar esse vídeo com uma frase que o Michael Jordan disse que resume muito bem o método de trabalho do Abel. O talento vence jogos, mas somente a coletividade vence campeonatos.